uma familiar no domingo, um treino muito importante pra gente, né? Era onde a gente ia decidir a equipe. E institucionalmente o Vasco optou por não relacionar o jogador, né? Então a gente tinha que dar. A gente tem que mostrar nesses momentos que a gente acredita no grupo que a gente tem, né? Então, nos jogadores que a gente tem, então no profissionalismo, isso é muito importante nesses momentos, né? E o Jean é um jogador experiente, é um jogador que tem muitos anos de uma liga mexicana, que é um bom campeonato, e ele foi sacrificado por quando a gente perdeu um jogador, né? Eu acho que a gente teve dificuldade, a equipe toda, de jogar, né? Mesmo assim, ele ainda teve alguns lances, alguns arrastes ali. Mas a ideia do Jean era realmente tentar dar pós de bola, tentar ser um cara que segura mais a bola, a gente tentar transitar com um jogador que passa muito bem, mas a gente não conseguiu encaixar esse jogo, né? Acho que é isso, né? Fala, galera vascaína, depois da derrota de 3-0, né? E aí você viu no começo do vídeo que eu coloquei o Paiva falando, explicando, tentando explicar, né? Falando sobre o Jean Davi. Esse cara não tem condição de vestir a camisa do Vasco. Jogador horroroso. Esse Jean Davi é para jogar a terceira divisão, nem para a terceira divisão acho que serve essa contratação aí que fizeram, esse jogador horroroso, que o torcedor vascaíno já está revoltado de ver ficar em campo. Que suma com esse jogador de lá, né, galera? Tem outros também que tem que ir na barca, a gente vai trazer novidades aqui para o torcedor vascaíno, muitas informações nesse vídeo, porém, eu preciso muito da ajuda do torcedor vascaíno que está me acompanhando aqui agora, para o canal continuar crescendo aqui no YouTube. Eu conto com a sua inscrição. Bora lá se inscrever no canal, não paga nada. Aqui você não precisa pagar um centavo para acompanhar notícias do Vasco. Então não custa nada você se inscrever para ajudar o nosso humilde trabalho e continuar a evoluir aqui no YouTube, beleza? Já se inscreveu? Já deixou o seu joinha também, que é muito importante para esse vídeo chegar a mais torcedores? Aperta o like aí para dar aquela moral. Sem mais enrolação, bora para a repercussão dessa derrota do Vasco. Vamos trazer aí primeiro o Rica Perrone, falando ali sobre o Payet, falando sobre o time do Vasco, que tomou um passeio completamente do Botafogo, né, galera? Bora lá, vou trazer o Rica Perrone e mais novidades do Vascão aqui, que a gente vai reagir juntos. Bora lá ver a opinião do Rica Perrone nessa derrota do Vasco por 3-0 contra o Botafogo. A maneira que ele se colocou num clássico contra um rival, por pior que seja o time do Vasco, por pior que seja a fase do Vasco, ainda assim é o Vasco, é um rival e tal. A maneira que o Botafogo entrou em campo hoje foi do tipo, eu não vou negociar o jogo. Eu tava conversando com um amigo vascaíno com 10, 12 minutos de jogo, quando tava 2-0, quando saiu o segundo gol do Botafogo, a gente comentava o seguinte, falou, cara, é melhor tocar de lado para não perder demais. Realmente. Ele falou, concordo com você. Melhor o Vasco começar a tocar de lado porque não tem condições de encarar o time do Botafogo desse jeito. E além de tudo, assim, além de ter uma discrepância técnica, o time do Vasco opta por um jogo, cara, que é muito difícil de dar certo, cara. Cruzamento para... No abafa, se o Vasco tá em São Januário, jogando contra o adversário fechado e jogando bola uma atrás da outra no Verrete, tá bom. Vai lá, né? Pode acontecer de entrar uma bola lá, o Verrete acerta. Só que, irmão, tu vai jogar no contra-ataque, você vai ficar inteiro na defesa, você vai deixar só o Verrete lá na frente. Você não vai ter a bola, você não vai ter o posse de bola para os teus laterais chegarem, cruzarem pro cara. O que adianta você ter o Verrete lá na frente, parado, pesado do jeito que ele é? É uma coisa meio, né? É uma ideia de jogo que era óbvio que não ia dar muito certo, né, cara? E duas constatações também ainda sobre o Vasco hoje, individuais, que é primeiro que o Coutinho de novo não estava, então, pelo jeito, para essa temporada aqui a contratação não deu certo, né? Já dá para cravar isso. E o Payet, cara, o Payet tá de férias, né? Vamos combinar, gente, que o Payet tá o Payet tá com licença maternidade, né? Ele tá ali, tá recebendo, mas porra, não tá nem aí pra porra nenhuma. O Payet não tá aí pra porra nenhuma. Tirando o pé de dividida, constrangedor. O jogo do Payet, constrangedor hoje. Não acho que dá pra... Vejo vascaínos aí já, porque o Paiva... Cara, o Vasco não tem material humano pra fazer muito mais do que aquilo, né? É o que tem. Mas ainda assim, porra, não dá pra jogar do jeito que jogou e ser submisso, né? Um adversário, um rival como o Botafogo do jeito que foi. E o Botafogo jogou um partidaço mais uma vez. Cara, bateu no teto, né? O que o Paiva fez pelo Vasco, né? No início, quando ele entrou aí, né? Ajudando o Vasco a sair da zona de rebaixamento, colocando a molecada para jogar, coisa que não faz mais, né? Que atrapalhou bastante aí a evolução do Paiva no Vasco. Depois que chegou, né? Entre aspas, os reforços os refugos, né? Vamos ser bem sinceros. Depois que chegou os refugos do meio da temporada para lá,
já era o Paiva, né? Caiu o time bastante de evolução, né? E aí, cara, bateu no teto também. O Paiva ali fez o que tinha que ter feito, né? Um treinador de base, não tinha experiência e agora a gente está dando para ver aí, né? Ontem ele entregou praticamente 3 pontos para o Botafogo. O time do Vasco já é completamente limitado. E ele entrar com o Payet, né? O Verratti, aí fica com jogadores a menos em campo praticamente. Depois da expulsão, o Verratti completamente sozinho no ataque, nada a ver. Depois que ele tentou mudar ali, colocando o Ryan e o Menino Alegria, já não tinha mais espaço para nada. Para mim, o Vasco já foi escalado errado, né? Insistência com o Puma Rodrigues, né? Como ponta. Onde que o Puma Rodrigues é ponta, cara? Só no time do Vasco mesmo. Nem na lateral o Puma serve, quanto mais jogar de ponta no Vasco. Então, né? Ainda colocar Jean Davi, esse jogador horroroso, jogador ruim para jogar, né? O Vasco fica com 2, 3 jogadores a menos, ainda mais o João Vitor, que é expulso quase todo jogo. Aí complica a situação, né, diante de um Botafogo que vem voando completamente fisicamente, engoliu o Vasco aí, fez 3-0 fácil, né, galera? Agora eu vou trazer aqui, né, o Lucas Pedrosa também falando ali sobre o jogo do Vasco, né, essa derrota do Vasco aí por 3-0 para o Botafogo. Bora ver a opinião aí do Lucas Pedrosa. Deixar de mencionar aqui, o Hugo Moura foi muito mal ontem, mas tem crédito. O João Vitor acabou sendo expulso de novo, inclusive por uma bobeira do Payet, que com 2-0 quis dar passinho de letra, e aí o João Vitor teve que tomar um cartão amarelo logo depois, tomou 1 minuto de novo. Payet, 1,5 milhão para isso, Payet. E o Vasco no segundo tempo foi só protocolar. Foi uma bagunça, continuou uma bagunça, e em nenhum momento o Rafael Paiva conseguiu competir com o Botafogo. Aqui a gente não tá, meu Deus, o Vasco poderia vencer o Botafogo. A questão é, perder para o Botafogo em 2024 é algo normal para a maioria dos times. O Peñarol foi goleado, o Flamengo foi goleado, o Fortaleza veio aqui sendo um time que estava disputando o título e conseguiu perder também. O Botafogo é melhor do que a maioria dos times que vem jogar aqui no Newton Santos. O ponto é, a postura do Vasco, a estratégia traçada pelo treinador, tanto antes da partida quanto durante a partida, é completamente irreal. O Vasco foi muito mal ontem e tem culpa do Rafael Paiva. Com certeza tem culpa do Rafael Paiva, né? Que escalou o time ali, né? Com Jean Davi, né? Verratti, um time completamente indo para cima do Botafogo, pelo amor de Deus, né? O Vasco sem meio de campo, né? Completamente time perdido, com 12, 13 minutos já estava resolvido o jogo. 2-0 para o Botafogo, um passeio completamente. O Botafogo tirou o pé, porque senão dava uma goleada no Vasco, né? Pelo amor de Deus, né, Paiva? Não tem como, assim não tem condição, né, de você escalar o time que você escalou. Cara, tenha inteligência que o Verratti, todo jogo, cara, incrivelmente, né, todo jogo, o Verratti pode jogar mal, pode ser o pior jogador em campo, mas não tira o Verratti, né? O Vasco não tem um atacante reserva para colocar no lugar do Verratti. O Vasco não tem tem, né? O Ryan lá que pode entrar, como ele colocou ontem, né? Como o Vasco jogou contra o Bahia sem o Verratti, o Vasco foi para cima, fez 3-0, quase levou empate lá, mas foi um time diferente. Cara, todo jogo com o Verratti em campo não vai dar. O Verratti é um bom jogador de cabeça, a gente sabe disso, é um cara que, cara, dentro da área, finalizador de cabeça, ele não tem outro igual no futebol brasileiro, mas não tem como todo jogo o Verratti ser titular absoluto no Vasco. Não tem como, não tem outro estilo de jogo. Aí Marcos, lateral do Vasco, acabou o Vasco, porque o Verratti vai ficar correndo igual um doido lá na frente. Não é possível, o Vasco é o único time aí que não coloca um jogador no lugar do atacante que não faz nada dentro de campo. Porque quando eles consegue, né, obstruir, não deixar os lateral do Vasco passar e não ter jogado pro Verratti, acabou o time do Vasco. E só tem essa jogada. Só tem essa jogada no Vasco, cruzamento para Verratti, o tempo inteiro. Se não consegue evoluir, ter jogada, aproximação para, né, a bola chegar no Verratti, tira o Verratti de campo. Larguem de ser burro. Porque é inexperiência completamente. Um treinador vê que não daria certo, né? Colocava o meio de campo do Vasco, preenchia mais esse meio de campo para o Botafogo não ter a liberdade que teve, né? Porque foi um passeio completo, né? O Verratti lá na frente dando trombada nos atacantes do Botafogo, não tem condição, galera. O jogo de ontem parece que o Vasco não entrou em campo, esse time fisicamente é morto, e aí o Botafogo fez o que fez
com o Vasco ontem, né, galera? Aí fica fácil, né? E o Textor, né, abraçou, cumprimentou todos os jogadores do Vasco. Como vocês vão ver aqui agora na saída, eu vou tirar o som aqui. Ó, cumprimentando todos os jogadores do Vasco. Vocês vão ver ali, ó, os jogadores do Vasco passando. Olha lá, ele cumprimentando, não sei se é o Cocão, o Léo Pelé. Galdames, ele batendo palmo pro Galdames. O Verrete passando ali também de cabeça baixa. Textor todo alegre, feliz da vida, né, cumprimentando cada jogador do Vasco, que entregou 3 pontos pro Botafogo. Olha lá, batendo palma ali pro Paiva, pro Payet, né, Payet, ganhando 1,5 milhão. Aí, o Payet joga lá um joguinho, né, faz 2 gols, pronto, aí a torcida já acha, não, o Payet é craque, tem que renovar com o Payet, né, nunca critiquei. Galera, tem que parar com isso, aí é negócio de cria, nossos cria, né, o cria do Vasco, para com isso. Enquanto o Vasco tiver com essa palhaçada aí, o torcedor, né, o Payet ganhando 1,5 milhão para jogar o futebol que ele jogou ontem, para jogar o futebol que ele jogou, entregar aí praticamente a bola de calcanhar pro jogador do Botafogo, tá de sacanagem. Tá de sacanagem, cara. O cara ganha 1,5 milhão, ele tem que voar em campo, entendeu? Aí João Vitor é expulso praticamente quase todo jogo, falou que é o melhor zagueiro do Vasco, né? Vai ter que trocar, cara, vai ter que contratar 4 zagueiros para a temporada de 2025. Não presta um desse zagueiro que tá aí. Eu vou falar minha opinião, não presta um desse zagueiro aí. Pelo amor de Deus, o Mike era a 4ª, 5ª opção do Santos e hoje ele é praticamente um dos titulares do Vasco. Léo Pelé, horroroso. Torcedor de São Paulo deu graças a Deus pro Vasco ter levado o Léo Pelé. Aí tá aí a situação do Vasco. Como que vai ganhar do Botafogo voando fisicamente? O time do Vasco morto, só joga um tempo só e quando joga. Aí não tem como, né, galera? Vai ser passeio mesmo, vai levar a baile aí do Botafogo. Aí a gente vê isso aqui, ó, que saiu ontem na Globo. Deixa eu tentar mostrar aqui pro torcedor vascaíno. O clima no banco de reserva do Vasco é de decepção por parte do Payet, do Puma e do Verrete. Isso aí foi a Júlia Guimarães da Globo que estava comentando na transmissão ao vivo, né? A todo momento ele chama o Alex Teixeira e comenta alguma coisa. Ele está bem indignado. É um misto de indignação e decepção no banco do Vasco. Olha o misto de indignação aqui, ó. O Alex Teixeira conversando com o Verrete. Essa indignação. Indignação é o torcedor do Vasco ver o time que o Paiva colocou em campo. Indignação é o torcedor do Vasco ver, né, as contratações do meio do ano da temporada que o Pedrinho, junto com o Marcelo Santana, né, que são responsáveis por trazer Coutinho. Vou trazer aqui a lista de jogadores que o Vasco contratou, pelo amor de Deus. Deixa eu trazer aqui, ó. Vamos até fazer uma comparação. Não, pera aí. Antes eu vou trazer isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. Tá aqui, ó. Vasco acertou com Jean Davi, Max Domingues, né? Aquele suíço que não entra em campo, não sei porquê. Não coloca o cara para jogar, né, senhor Paiva? Não coloca todo mundo para jogar, mas não bota esse Max Domingues, sei lá. Coutinho, que pelo amor de Deus não joga, só fica dentro de uma cápsula todo o tempo se tratando. Emerson, aí pede paciência com o Coutinho, pelo amor de Deus, paciência, né? É o que o torcedor do Vasco não tem. Emerson Rodrigues, né? Que pelo amor de Deus não tem condição nenhuma de jogar nem a Série B. Alex Teixeira, cara, já deu. Aí fala, o Cria tá de volta, pelo amor de Deus. Alex Teixeira e Souza. O que o Alex Teixeira e Souza estão fazendo dentro do Vasco? Vieram para assistir do banco de reserva o Vasco jogar. O Rossi, que se diz vascaíno, pelo amor de Deus, tá lá ganhando dinheiro dele, ó. Duvido que ele quis sair do Vasco para outros clubes, que teve proposta pro Rossi sair, mas ele não saiu porque tá recebendo muito dinheiro e não ia receber esse valor em outros clubes. Sport, Goiás, vários outros clubes fizeram proposta. Paysandu fez proposta por Rossi, mas ele vai sair ganhando um dinheirão sentado no banco de reserva. Nem no banco de reserva ele tá, nem relacionado às vezes o Rossi tá pro jogo. Apareceu aí na semifinal da Copa do Brasil depois de anos sem aparecer, né? Então, galera, olha as contratações do Vasco aí. Essas foram a contratação da janela do meio do ano. Agora eu vou fazer uma comparação aqui rapidamente. Peço para a galera deixar o like aí, para dar aquela moral. Vou fazer uma comparação aqui, ó.
Vamos lá comparar. É preciso muito dinheiro para se montar um time bom? Olha o que o Botafogo fez com 14 milhões e 400. Ó, contratou o Gregory, que é o pitbull lá deles, meio de campo, que estava na mira do Vasco, por 13 milhões e 400. Olha só essa comparação. 13 milhões e 400. O Barbosa, o zagueiro, né? Aquele grandalhão lá, zagueiro que tira tudo lá do Botafogo. Grande zagueiro, sem custo. O Bastos, grande zagueiro também. A zaga do Botafogo completa. Veio sem custo. Benefício nenhum. Alex Telles, acabou com o jogo ontem, sem custo. Júnior Santos, olha só o Júnior Santos quanto custou. Entrou em campo ontem, voltou de lesão, já fez gol no Vasco, menos de 2 minutos, com a bola no pé. 1 milhão. Marlon Freitas, que o Vasco teve interesse, o Botafogo não quis liberar. Ele gastou nada, livre no mercado. Igor Jesus, livre no mercado. O que o Vasco fez com 20 milhões e 600? Contratou por 8 milhões e 200. Jean Davi, ó, 8 milhões, até engasguei. Jean Davi, 8 milhões e 200. Max Domingues, 12 milhões e 400. A diferença não é à toa e nem tudo é sobre condição financeira. Olha o time que o Botafogo tem. Olha o time que o Vasco tem. 2 jogadores do Vasco já superou a 14 milhões e 400 que o Botafogo gastou, praticamente só no Gregory. E o Vasco gastou 20 milhões e 600 para trazer 2 jogadores. Um que nos joga, esse Maxime Domingues, né? Domingues, que nos joga, não coloca o cara em campo. E o Jean Davi, o Vasco não tem um zagueiro. E traz esse jogador 8 milhões e pouco. Esse jogador horroroso, Jean Davi. Horroroso. Aí o Deivinho chorou para vir jogar no Vasco. Ligou para a diretoria do Vasco, implorando para jogar no Vasco. 3 milhões e pouco lá do Cuiabá, o Vasco não pagou. Aí o Atlético foi lá, contratou, o cara levou o Atlético para uma final de Libertadores, né? E a gente só tem um Verratti no ataque. Aí vocês estão de sacanagem com a cara do torcedor do Vasco, né? Aí vocês estão de brincadeira com a cara do torcedor do Vasco. Pedrinho, cadê a transparência? Coloca a cara agora. Fala sobre o contrato, que até hoje vocês não falaram, né? O Vasco só tem um atacante, o Vasco não tem um zagueiro, o Vasco não tem um meio de campo. Olha o time que o Botafogo montou. Aí precisa de muita grana para montar um time que compete, um time bom, um departamento físico, uma preparação. Você vê o time do Botafogo voando em campo. O Vasco completamente morto. Aí tá de sacanagem, cara. Aí não tem condição. Não tem condição, cara. E aí, cara, estão falando aí de Cuca pro ano que vem, né? Já estão colocando o treinador aí para a temporada de 2025, porque bateu no teto também pro Paiva, agradeceu o que ele fez pelo Vasco aí, né? Subiu da base, conseguiu ali algumas vitórias importantes, mas é um treinador inexperiente, é um treinador de base, né? E o Pedrinho tomar vergonha na cara, ver o que vai acontecer agora, para contratar jogadores para chegar e reforçar o elenco do Vasco para a temporada 2025. Não tem dinheiro? Se vira. Não é na base do papo que vocês vão levar, né? Como que o Vasco chegou ainda numa semifinal de Copa do Brasil? Porque ganhou a maioria da disputa nos pênaltis, né? Então agora vocês se viram. Se não quiserem assumir o Vasco, se vira nos 30, porque o torcedor do Vasco quer entrega, quer um time competente, um time que lute por alguma coisa. Ah, o Vasco está em 9º colocado, tem que dar graças a Deus que não estamos caindo. Cara, todo ano vai ser a mesma coisa? O torcedor do Vasco já está cansado, né, galera? Chega disso, vamos tentar lutar e conquistar título, que é o que a torcida do Vasco merece. Valeu? Galera, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui do nosso canal Vascão Gigante do Rio. Valeu e até o próximo vídeo.